Domenico De Masi é um sociólogo italiano defensor do chamado ócio criativo. De Masi já escreveu diversos livros sobre o assunto, alguns deles considerados revolucionários. Ele critica o sistema de ensino que prepara o aluno para o trabalho e não para melhor aproveitar o tempo livre. Vamos ouvi-lo. Tutta l'educazione industriale, dalla metà del Settecento alla metà del Novecento, era basata sulla formazione al lavoro. La famiglia, la scuola, la società, le aziende, tutto formavano al lavoro. Il lavoro era onnivoro, era una realtà totalizzante. Oggi il lavoro è un settimo della vita, quindi ci sono 6/7 della vita che vanno formati a parte rispetto al lavoro. E quindi adesso occorre formare le persone soprattutto al tempo libero, ma non è facile, il tempo libero è la vita, ci sono molti professori e molti maestri di lavoro, ma non ci sono molti professori e molti maestri di vita. Per la vita occorre l'ozio creativo, che non é solo lavoro, mas é lavoro, é estudo, é lazer. Como a gente equilibra, né, nesse projeto, na verdade, num projeto maior de educação para o Estado, essas três partes da vida, que, como ele diz, deveriam ser juntas? Não tem nenhum tipo de confronto aí, porque o programa do Pré-Escola, ele contempla tudo isso. É claro que tem uma intenção de que esse aluno saia formado, né, tenha uma formação, mas é uma formação diferenciada. Tomando por base o trabalho que é feito lá no Colégio Estadual Chico Anísio, nós temos tempos dedicados a um componente curricular denominado autogestão. Então, nesse período, né, uma vez ou duas por semana, esse aluno vai fazer uma análise do que ele tem para fazer. Esses alunos normalmente não são alunos da comunidade, porque esses alunos passam por um processo seletivo. Então, tem criança que estuda na Tijuca, mas que mora na Ilha do Governador, que mora em Jacarepaguá, no Nave tem gente que mora em Paquetá. Então, são crianças que saem de casa muito cedo e retornam para casa muito tarde, não tem como fazer as atividades, né, em casa. Então, esse aluno vai ver, dentro desse período de autogestão, o que ele precisa fazer. Quais são as prioridades. Quais são as prioridades dele, o que ele pode fazer em casa, o que não. Ele pode dormir nesse meio tempo? Pode, só não pode dormir todo dia, né? Mas ele tem esse contraponto, né, de fazer uma avaliação. E as outras disciplinas que estão integradas, previstas para serem desenvolvidas no núcleo, ela tem toda essa perspectiva de lazer, né? Não um lazer sem conteúdo, né, mas um lazer produtivo. Mas a grande cenourinha, na verdade, é mostrar que no ensino médio você está sendo formado para uma próxima fase da vida, que é justamente a fase do trabalho, né? Que é possível você ter oportunidades e construir essas oportunidades nesse período da vida. É claro que a gente quer dar uma boa formação, realmente a gente percebe, deseja que esse aluno saia de forma a estar apto para o mercado de trabalho, mas não é só isso. O mundo hoje não é só isso. Então, existe toda uma preocupação nessa formação, como a Cida mesmo falou, como a gente está preparando esse jovem, né? Esse jovem hoje que está aí no meio de muitas tecnologias, mas assim, que ele ainda tem que entender que para estar nesse mundo de trabalho, para que ele consiga ter o seu espaço conquistado, ele precisa de outras coisas. Ele precisa se relacionar bem, ele precisa trabalhar bem com o grupo, ele precisa ser uma pessoa que saiba ouvir, uma pessoa que saiba falar na hora correta, uma pessoa que tem que estar bem fisicamente, tem que se alimentar bem, tem que... para ter tudo que ele deseja, não basta só estar bem preparado tecnicamente, tem todo um contexto por trás disso. E a gente acaba dando esse apoio também. A gente, dentro do Senai, as unidades curriculares trazem muito isso para a vida do jovem. Eles fazem muita apresentação assim, de grupo, nos trabalhos, com as equipes, para também tirar um pouco dessa timidez. Tem muitos jovens muito tímidos. Então, é todo um contexto social também que é trabalhado, né? Então, é um cuidado que eu acho que as escolas hoje têm que ter, como a Cida falou, o próprio Estado está pensando dessa forma. Não basta só a gente dar uma formação técnica, como o autor ele falou, né, para o trabalho. A gente tem que ensinar esses jovens para a vida. O trabalho é dentro de um contexto, é algo a mais no que ele tem que aprender. Porque até a educação, ela não é... Hoje em dia, você não se forma, vai trabalhar e nunca mais volta para o banco, não, né? Não, é um trabalho, é uma educação continuada, que precisa, então, tá orgânica no processo, nos próprios jovens. Hoje em dia, a gente tem um risco muito grande se a gente não se comprometer com essa formação integral, com essa educação integral do aluno. Porque ele pode sair um excelente técnico, né, se ele estiver vinculado a uma unidade que tenha curso técnico,
E ninguém vai querer aquele técnico se ele não for um técnico que saiba trabalhar solidariamente, que saiba trabalhar de forma colaborativa, que saiba utilizar as tecnologias, que tenha essa questão dos valores, né, mais desenvolvida, porque efetivamente é uma coisa muito gritante na sociedade hoje, é uma coisa crônica, né? As crianças, os jovens, eles estão se afastando cada vez mais dessa formação de valores. E o programa Dupla Escola, através de toda a formação que a gente dá para os professores, através do auxílio dos nossos parceiros, a gente tem essa preocupação como uma das preocupações fundamentais. E você falou muito de resultados. Quais os resultados que já são visíveis na participação do Senai nesse projeto do Dupla Escola? Na realidade, eu acho que a qualificação, ela tem aberto muitas portas para os nossos, principalmente para os nossos jovens, né? Para o mercado de trabalho. Mas não é só isso. O que eu percebo, eles saem realmente com uma formação muito boa, mas a gente tem que ter muito cuidado também, volta aí, me reporta o que você estava falando, porque um grande índice hoje também de demissões dentro das empresas é justamente pela questão comportamental. Aquelas pessoas que não conseguem trabalhar bem em equipe, que têm essa dificuldade de obedecer a uma determinada ordem, que não conseguem se integrar, que às vezes muito tímidas. Então, o que eu percebo? É uma formação que a gente tem que dar por completo mesmo, né? Hoje, se a gente for buscar estatisticamente, isso vai perceber isso claramente. O quanto as empresas hoje, na hora de contratar o seu funcionário, ela está de olho justamente nisso. Na questão comportamental, o quanto ele valoriza, né, os valores da vida. Até porque a questão ferramental, ela pode ser facilmente treinada e adquirida. Perfeito. Sem dúvida. E esse outro lado é onde a gente tem justamente o déficit, né, que a gente tem percebido hoje aí na nossa sociedade e que a gente precisa resgatar isso. E como é que a gente faz para tornar esse projeto, agora para a gente fechar o nosso programa, num projeto de Estado, quer dizer, que tenha continuidade, que atravesse aí os anos e forme mais alunos e integre mais os alunos? Geisa, nós estamos, o programa Dupla Escola, ele se fez de dentro para fora, o que eu acho que, por um certo lado, é uma vantagem. Primeiro, a gente tem toda a parte estrutural de funcionamento, as perspectivas pedagógicas sólidas para partir para uma normatização. Inclusive, eu saí lá do trabalho, vim para cá, a equipe toda estava trabalhando na finalização de uma resolução, né, que terá o condão de reunir todos esses detalhes, todas essas questões pedagógicas dentro de um ato normativo para a gente poder ter um respaldo. De qualquer maneira, eu acho que o que já está construído não tem condição de ser colocado por terra, independente de ter alguma coisa legal, né? Um número de uma lei, um número de um decreto, de uma resolução que respalde. Porque os resultados são tão maravilhosos. A Márcia estava falando sobre os resultados dos cursos de qualificação e eu vou agora falar dos resultados das escolas de ensino médio integrado, né, que fazem parte do Dupla Escola. Nas avaliações que a gente faz de Saerginho, de todo o estado, os melhores resultados são dessas escolas do programa Dupla Escola. Isso é uma maravilha. A gente espera até que seja ampliado, que são 26 escolas, tem 1.300, é um super desafio. É um super desafio. Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Maria Aparecida. Obrigada, Márcia. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.